olha só. Você sabia que alunos da USP São Carlos venceram a segunda edição do German Brazilian EdTech Hackathon 2023? Foi um desafio destinado a resolver problemas educacionais por meio da tecnologia, que aconteceu em maio passado em São Paulo, uma iniciativa coletiva de várias entidades alemãs e brasileiras que se destinam a incentivar e propor soluções tecnológicas atuais para os desafios locais e globais no ensino digital. Na verdade, estes alunos integram um grupo formado por 5 estudantes da USP e um da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje vamos conversar com 2 deles, aqui no Informe USP, Melissa Motoc e Pedro Augusto Ribeiro Gomes. Eles são alunos do ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos, e cursam Ciências de Computação, bem como o colega deles, o Pedro Kenzo, que hoje, infelizmente, não pode estar aqui com a gente, mas está sendo mencionado também. Vem, Pedro? Bem-vindos, Melissa e Pedro Augusto. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada, Cláudia. Para começar o nosso bate-papo, já que vocês participaram e ganharam este desafio, explica um pouco para a gente, que não vivencia muito este mundo, né? O que é este evento Hackathon? Quem que responde? Posso responder? Por favor. Primeiramente, prazer, Cláudia. É uma honra estar aqui. E esse Hackathon, ele foi um evento. Ele é um evento EdTech, ou seja, com tecnologias voltadas à educação. Então, a proposta desse Hackathon foi unir pessoas de diferentes áreas, não somente da tecnologia, para juntar esses talentos e desenvolver um grupo que conseguiria criar uma solução tecnológica que mudaria as formas que a gente trata a educação atualmente. Você falou de uma maneira bem legal, mas para deixar mais descomplicado para quem nos acompanha, qual seria o caminho para iniciar a jornada no mundo dos hackathons? Eu posso responder. Por favor. Normalmente, os hackathons eles são eventos promovidos por empresas ou entidades estudantis com foco em desenvolver alguma solução. Então, eles montam um evento, chamam equipes de alunos ou então professores e profissionais e a galera se junta para descobrirem uma solução de um tema que o organizador do evento propõe. Então, por exemplo, no nosso caso, somos estudantes de universidades públicas, a grande maioria desses eventos são comunicados via e-mail institucional. Então, é sempre ficar atento ali no e-mail USP que volta e meia essas oportunidades aparecem. Esse em específico apareceu no e-mail USP, mas um nosso colega que hoje não está presente, o Pedro Kenzo, ele viu no site da UCANI e comunicou a gente, falou, pessoal, tem uma oportunidade interessante aqui, acho que a gente poderia participar. Rolou. Uhum. Que bom. E qual que é a importância, então, dessas entidades acadêmicas neste processo? Olha, eu acho que é justamente introduzir os alunos e os novatos nesse mundo ao conhecimento primário de que, primeiramente, isso existe, sabe? Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu ouvi essa palavra, mas me parecia uma palavra meio jogada. E aí, depois que você vai, na verdade, olhar, a etimologia dela é até bem simples. Hackathon é só a junção das palavras hack e marathon. É uma maratona de programação. Mas não é o estilo de maratona de programação que você resolve problemas de lógica. São maratonas que você resolve problemas de inovação. Então, você vai, monta uma ideia e defende ela. Eu acho que para resolver tal problema, tal ideia é boa por causa disso. E aí a melhor ideia vence. Então, o meu primeiro hackathon aconteceu aqui na USP, foi organizado pela Sencomp, que é a Semana Acadêmica de Computação do ICMC. E eu gosto sempre de agradecer muito eles e mencioná-los, porque se não fosse eles eu não teria adentrado nesse mundo. E a galera faz isso num voluntariado, né? A Sencomp é um voluntariado, e eles organizam esse evento e promovem um hackathon, e a partir disso muita gente começa a trilhar o seu caminho dentro desses mundos de competições. Que bacana. E engraçado que você falou a palavra hacker, né? Uhum. Vamos falar assim em português, assim, aportuguesado. E aí as pessoas ficam com um pouco de pé atrás quando ouvem essa palavra. Por exemplo, participei como hacker no hackathon. Alguém já falou isso para você? Ou para você, Melissa? Não, nunca falaram para Nunca. mim. Porque hacker tem um sentido para muita gente pejorativo, né? Uhum. Sim, com E certeza. na verdade nada mais é do que a tradução para um programador. É Sim. isso? Sim, eu entendo
quando o público diz... antes de eu entrar na faculdade, eu vi o termo hacker, parecia ser mais aquele cara encapuzado que ficava fazendo coisas maliciosas atrás de uma tela, né? Se ouve isso, né? Depois de entrar na faculdade, eu mudei essa percepção, só que eu ainda não tenho certeza se é porque eu estou agora dentro do contexto de tecnologia ou se a população no geral já tem essa noção. Mas hacker nada mais é do que uma pessoa que manja de tecnologia. E ela pode fazer uso da tecnologia para o bem ou para o mal, para as vontades dela ou não. Muito bem explicado, né? Você entendeu, né? Você que está aí. Beleza. Nesses eventos, então, os participantes têm a oportunidade de conhecer outros profissionais da área, fazer networking, participar de um projeto colaborativo ou em ambiente específico de programação e ainda concorrer a prêmio, certo? Certo. Então, beleza. Então, foi assim que vocês conheceram mais 3 estudantes e formaram a equipe que criou a proposta do aplicativo SignLink. O Jonathan Batista, que faz informática biomédica, presta atenção, informática biomédica, gente, na FMRP, a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, também o Tiago Henrique, que cursa Economia na FERP, a Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto, e o Caio Costa Quintana, estudante de Design da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu tinha falado, a gente colocou a foto deles, de todos vocês, inclusive, ficou bem bacana, acho que todo mundo já conheceu, viu? Então, vocês se juntaram, cada um com a sua habilidade, como eu falei aqui, tem de todo tipo, né? E aí começaram os desafios, certo? Como vocês chegaram, então, à conclusão de que tema que vocês deveriam escolher seria o que vocês escolheram? Na verdade, foi um processo, assim, bem longo de escolha de tema. Porque são 3 dias de hackathon e a gente estava, no primeiro dia, se conhecendo melhor. Foi só para formação de equipe, tiveram workshops. Mas no segundo dia foi o dia de trabalhar mesmo, colocar a mão na massa. E foram muitos temas que a gente passou. A gente tentou falar alguma coisa sobre evasão escolar, depois sobre... burnout e vários outros temas, até que o nosso querido amigo Kenzo, ele teve uma inspiração num aplicativo chamado Be My Eyes, que é um aplicativo que você se voluntaria tirando alguns minutinhos do seu dia para ajudar uma pessoa deficiente visual a, por exemplo, ler um rótulo ou ir até algum lugar. E baseado nisso, a gente queria alguma coisa que também promovesse a acessibilidade de pessoas na área da deficiência auditiva, no caso, pessoas surdas. Realmente é um tema difícil, delicado, né? Que é pouco até estudado, a abrangência dele é bem difícil, até de acesso, eu acredito. Lendo tudo que vocês fizeram para a gente ter essa entrevista hoje, fiquei pensando bastante a respeito disso. E vocês pensaram na proposta do aplicativo, em conectar a comunidade surda, mas com um objetivo em específico, ou não? Sim. Com o contexto do hackathon, que era... a questão de intercâmbio cultural entre a Alemanha e o Brasil, a gente pensou, por que não a gente estudar os desafios no intercâmbio entre alunos surdos? Então, a gente pensou bem nesse contexto de, com o aplicativo, fazer esse intercâmbio de línguas de sinais. As pessoas elas podem aprender diferentes línguas de sinais, porque existe um equívoco que a gente acha que, por exemplo, a Libras é uma língua de sinais universal. Então, é uma coisa que não é verdade. Então, os alunos que eles são surdos, eles precisam de língua de sinais para se comunicar. Em outros países, eles vão ter que aprender outra língua de sinal. Então, pensando nesse contexto, nessa problemática, foi que surgiu o aplicativo SignLink. Eu acho que muita gente não sabia a esse respeito, né? A gente tem tanto conhecimento a respeito de Libras aqui no Brasil, mas realmente, em outro país, o que ela vai servir, né? Se as pessoas não têm acesso ao nosso idioma ou ao conhecimento de Libras, né? Fica difícil, realmente. E quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram durante o desenvolvimento do aplicativo e como vocês superaram esses desafios? Eu sei que não foram poucos, né? Não. Olha, teve uma série deles, a gente pode até alternar e falar de alguns, mas... Primeiro, uma dificuldade, e também serve como, assim, um aviso ao público que está nos assistindo, é que dentre os 6 membros do grupo, nós não temos nenhuma pessoa que é deficiente auditiva ou surda e nenhum especialista em língua de sinais. Então, a nossa proposta foi muito de procurar onde que havia um problema que a gente encontrou sobre essa questão de aproximar a comunidade global de surdos, mas a gente adentrou como novatos. Então, a gente, primeiramente,
buscamos a ajuda do pessoal que entendia mais do assunto. Então, eu entrei em contato com amigos meus, que me deram contato de amigos deles, que, por exemplo, cursavam Libras no campus da UFSCar. E lá a gente começou a entender uma série de coisas novas e de terminologia da área que a gente não tinha noção de que era assim que funcionava. Por exemplo, um equívoco que a gente cometia até há pouco tempo atrás era dizer linguagem brasileira de sinais, o que é errado. É língua brasileira de sinais, assim como português, francês, alemão são línguas faladas. A língua brasileira de sinais é uma língua de sinais. Então, a gente começou a ter essa primeira dificuldade de entender o domínio do problema que a gente se encontrava. Então, vamos descobrir a língua brasileira de sinais é falada só no Brasil. Então, lá no resto, se por exemplo, um surdo brasileiro quiser fazer um intercâmbio para fora, ele vai ter que aprender a língua de sinais de outro país. Correto, isso é um problema que existe. Próxima etapa, será que é possível você fazer um intercâmbio direto? Por exemplo, você saber uma língua de sinais e aprender diretamente uma outra língua de sinais? Por exemplo, para você aprender a língua gestual alemã, você precisa aprender primeiro o idioma alemão para depois aprender a língua alemã? Ou você pode fazer uma conexão direta? Então a gente até criou um Google Forms e espalhamos para o pessoal, por exemplo, professores de língua de sinais, surdos, conhecedores de língua de sinais, para descobrir como que eles enxergavam esses problemas, se eram de fato problemas e se eles enxergavam que era possível ter uma solução. Porque como a gente não conhecia, a gente não podia argumentar que é fácil, é só você ir aprender de uma língua de sinais para outra e funcionou. Então a gente não tinha certeza, a gente precisava validar todos esses problemas para depois corroborar a nossa solução. Então a gente pesquisou, perguntou e as nossas hipóteses foram confirmadas. É possível aprender uma língua de sinais diretamente, os problemas realmente existiram e aí a gente partiu para começar a elaborar a solução. Uau, eu fiquei até impressionada, né? Porque muita coisa que a gente está conversando aqui, ninguém que está ouvindo a gente tinha noção. Olha como é bacana a gente conversar sobre assuntos diversos e sobre o que acontece também, né, com os alunos da USP, o que eles estão fazendo por aí. É muito legal, viu? Muito obrigada mesmo. Então, esses desafios, como você disse, foram imensos, né? Vocês conversaram, e como eu falei no início até da nossa apresentação, como são importantes os amigos dos amigos, não Sim. é? Sempre a gente vai conseguir alguma coisa a partir desses conhecimentos, né? E aí vocês desenvolveram um aplicativo, teve alguma coisa ali que ainda perturbou vocês de colocar isso em prática naquele momento para apresentação? Estou dizendo ainda para apresentação. No caso, para apresentação no Hackathon. Isso. Tinha bastante dúvida nossa durante o desenvolvimento. Até o momento final, a gente terminou assim os slides do pitch 20 minutos antes da entrega final. Quanto tempo vocês tinham para a entrega? A gente tinha... Ao todo foram 2 dias, assim. Pouco, não? 2 dias, É bastante. Nossa, pouco. 2 dias para colocar tudo em prática. Porque você já vinha pesquisando isso antes? Não. Foi uma ideia que Tudo surgiu lá no em momento. 5. Então, acho que desenvolvimento da ideia, como a gente surgiu com ela no segundo dia, foram, assim, poucas horas pra gente desenvolver toda a problemática, pegar os dados, pegar um embasamento, assim, acadêmico, legal pra colocar, porque a gente não podia falar qualquer coisa, né, que a gente queria. Então, desenvolver o protótipo, fazer toda a regra de negócio. Então, foi, assim, ninguém tinha certeza de nada. A gente foi na confiança nos nossos membros de equipe, que todo mundo deu o seu máximo. E a gente estava confiante no nosso aplicativo que a gente conseguiu apresentar uma coisa legal, mas... Não diga, em primeiro lugar. Muito legal. A expectativa sempre fica, né, de querer ganhar, mas a certeza a gente nunca teve. Imagino. Vocês conseguiram fazer alguma pesquisa com estudantes surdos? Sim. Durante o processo lá dos 2 dias? Isso é engraçado, assim, é até curioso pro pessoal que tá curioso sobre esse mundo de hackathons. Normalmente um hackathon, eles estabelecem um problema e aí você tem poucos dias, 1 dia, 2 dias para vir com uma solução. O diferencial desse hackathon é que ele dava só um domínio de problema, era só educação. Então a gente teve 2 etapas. A gente primeiro precisava encontrar o problema e a partir desse problema, a gente precisava confirmar que era um problema de verdade e depois pegar esse problema e solucionar. Foi muito então, aberto, né? Era meio que um trabalho em dobro. Uma coisa super ampla, né, para vocês. Muito. E aí, essa parte da pesquisa foi difícil por causa justamente do tempo, né? Como é que em tão pouco tempo a gente ia validar tanto o problema quanto a nossa solução? Mas aí entra o amigo do amigo, o colega do colega, o grupo de Instagram, influencers, conhecedores. Até a Melissa conhecia um professor da UFSCar, o professor Rimar, que dá aula de Libras e é surdo também. Então ele foi nosso meio que tutor, assim,
por fora do hackathon, que ajudou muito. Então, a gente fez um Google Forms e falou, ó, vamos espalhar isso aqui, você espalha pro seu amigo espalha pro seu amigo. Então, a gente conseguiu atingir... Hoje, a gente tem umas 60 respostas no total, mas no momento da apresentação, em 1 dia e meio de form circulando aí pelas redes, nós tivemos quase 30 respostas, e dessas quase 30 respostas, pouco mais da metade dela eram de pessoas surdas. Então, todos falavam língua de sinais, porque era o nosso público-alvo, né? Precisava saber falar língua de sinais para responder as perguntas que a gente estava propondo, mas metade deles eram surdos. Então, a gente, apesar do pouco tempo, teve ali mais de uma dezena de pessoas surdas que confirmaram que o que a gente estava pensando em fazer e deram opiniões sobre, eu acho isso, eu já enfrentei tal coisa de dificuldade, tentei fazer um intercâmbio e não consegui, então acho que vocês estão no caminho certo. Eu imagino, eu fiquei pensando agora, né? Essas pessoas, algumas delas, falaram que já tinham ido para outro país e tiveram dificuldade, ou eles já sabiam que não conseguiriam ter comunicação com a linguagem de sinais em outro país. Eles já tinham esse conhecimento? Vocês sentiram isso, essa dificuldade? A gente deixou umas perguntas no sentido, você tem interesse de fazer intercâmbio? Ou você sente que teria dificuldade? E acho que 100% dos alunos têm interesse, sim, em fazer intercâmbio. E a maioria deles diz que sente essa dificuldade por conta dessa barreira linguística. Mas nenhum deles já foi fazer o intercâmbio e já passou por isso na pele? Vocês não encontraram ninguém, ou sim? A gente achou pessoas que responderam que já foram e tiveram dificuldade com comunicação. Só que as perguntas não estavam detalhadas a nível de entender se foi um intercâmbio acadêmico, ou se foi por outro a lazer, ou se foi uma viagem. Só que a maioria delas sentia dificuldade a priori de não ter confiança para ir, sabe? Ela já pensava, já me sinto desmotivado porque acho que não vai dar certo, e se eu fosse, acho que teria muito problema. Mas quando a gente chegou e colocou o questionamento, tipo, você gostaria de fazer? A grande maioria, acho que 90%, 100% gostariam de fazer, mas a gente não viu, até o momento da apresentação, pessoas que tinham feito e que tinha sido tudo tranquilo, sabe? Até a gente impôs uma coisa que o Pedro mencionou durante, que foi a necessidade de a pessoa levar com ela um tradutor de língua de sinais para conseguir fazer as suas atividades no país com autonomia. Inclusive, a gente teve acesso aos monitores, né, os mentores durante o hackathon, e a gente consultou uma pessoa que ela coordenava essa parte de intercâmbio entre alunos da Alemanha e Brasil, coordenava logística, esse centro de apoio, e a gente questionou se ela teria algum dado de algum aluno surdo que está sob o local deles, né, a escola ou talvez o programa de intercâmbio, e ela não tinha nenhuma informação. Nada. Então, se fosse para outro país, podia ser que eles não conseguissem, mesmo sabendo o idioma do país, talvez que eles fossem para os Estados Unidos, vamos deixar mais básico assim, né? Uhum. Porque pode ser para a Alemanha, de repente, é uma coisa muito mais complicada. Então, eles chegariam lá e não conseguiriam utilizando... Será que eles tinham essa noção que a linguagem de Libras aqui, eles não poderiam utilizar em outro país? Todos já sabiam mais ou menos disso ou não? Eu imagino que a maioria sabe, né? pelo menos os que teriam interesse em sair do país, tem noção de que a língua brasileira de sinais é falada só aqui no Brasil, ou talvez tenham falantes lá fora, mas que majoritariamente não seria o suficiente para se comunicarem. Cada um, né, teria a sua em cada país, e aí eles não conseguiriam se comunicar, né, entre eles. Sim, e tem uma falta até das próprias universidades, onde teria que haver um amparo para esse público, não há. Então, eu acho que até o nosso aplicativo é muito interessante por causa disso, porque a gente tira a necessidade do amparo por instituições, porque a gente cria autonomia no surdo. Se ele aprende ali, e se através da comunidade que ele criou no aplicativo, das pessoas que ele conheceu, do aprendizado que ele obteve, ele não fica dependente de terceiros, sejam instituições ou outras pessoas. Ele aprendeu, ele sabe, ele dá conta, sabe? Entendi. Ou seja, sem saber a língua do país, é praticamente impossível a comunicação deles. Então, vem o aplicativo SignLink, para facilitar a mobilidade internacional dos surdos e possibilitar maior acessibilidade. Perfeito. Quais desafios, então, vocês enfrentaram para criar uma plataforma que pudesse atender a tantas variações linguísticas? Problema ou não? Problemão. A primeira delas que a gente viu de cara na hora de fazer o protótipo é acessibilidade na tecnologia. Isso é uma coisa, assim, que ainda está muito inicial. A gente tem algumas soluções, mas, por exemplo, quando você vai ver um vídeo no YouTube, e se você quiser ativar legendas, nem sempre a ferramenta que automatiza as legendas faladas, ela é confiável. Então, já
tem várias pesquisas comparando diversas inteligências artificiais na hora de criar essas legendas. E às vezes elas não chegam perto da legenda meio que seja ela revisada por um profissional mesmo. Então, se a gente já tem essa dificuldade só na questão de a pessoa poder ouvir o vídeo, então como que a gente consegue criar um aplicativo robusto para facilitar essa intercâmbio ou conhecimento de línguas com as tecnologias que a gente conhece hoje. Então, se nem no básico existe, né, uma possibilidade. E no final, vocês receberam algum feedback da comunidade surda sobre o aplicativo já ou não? Recebemos e continuamos recebendo, porque, inclusive, uma coisa que é importante deixar as claras é que, assim, no hackathon, você apresenta a ideia e um protótipo de desenvolvimento. Mas o aplicativo em si, a efetivação da ideia, a concretização dela ainda não existe. Esse é o processo que a gente se encontra agora. A gente está procurando meios de captar recursos para fazer essa plataforma, esse sonho virar uma realidade. Então, agora, durante esse desenvolvimento, né, ganhamos a ideia, recebemos as nossas felicitações, e agora com a gente propagando a nossa ideia nas redes sociais e querendo adquirir apoio, suporte, recurso financeiro e etc., a gente está percebendo que muitas pessoas, sejam elas surdas ou conhecedoras ou participantes da comunidade de modo geral, seja, por exemplo, muito feedback que a gente recebeu são de professores que pesquisam língua brasileira de sinais ou pessoas que estão em contato com a comunidade surda. Muitas delas estão achando a ideia muito boa e estão dando forças, impulsionando e dando suporte para a gente continuar, porque acha que isso vai render algum fruto importante lá na frente. Sem dúvida, né? A gente que é super leigo e está ouvindo vocês conversando a respeito, sabe que com certeza o SignLink vai ser uma ferramenta e tanto, né, para eles poderem se deslocar para qualquer lugar que eles quiserem. Sim. Não é? Muito bacana. A gente tem uma pergunta aqui pelo nosso chat do Hudson, que está aqui com a gente, sabe? Mas ele participa também, viu? Como uma pessoa da economia contribui, né? Porque a gente falou que teve o rapaz lá da Faculdade de Economia, acho que até tem a ver com essa resposta que você deu agora, né? Mas se você quiser complementar alguma coisa para o Hudson, ele está ouvindo e todo mundo vai ficar curioso também saber a resposta. Na verdade, a resposta é bem ampla, mas pode começar você, depois eu complemento. Então, no caso, a gente tem uma pessoa da economia, né, o Thiago, e é engraçado porque ele foi, assim, o espírito da equipe. Ele foi, assim, eu posso talvez dizer por mim e a equipe também, que ele foi quem encabeçou tudo, porque ele é a pessoa com mais experiência em hackathon na equipe. Então, ele trabalha muito na questão de marketing digital, então as regras de negócio e tudo que é importante mesmo no hackathon, ele sabia, ele deu a direção pra gente. Então, sem ele, acho que a gente não teria conseguido. Ele foi o gerenciador, então. Com certeza. Pra tudo ser colocado em cima do que deveria ser. Entendeu, Hudson? O Thiago é um fato curioso, porque apesar de cursar economia, e ele já tem os conhecimentos na área, mas ele tá bem no começo do curso. Ele tava no, não sei se é o primeiro, terceiro período, mas ele tá muito no começo do curso. Ele tem bastante conhecimento, de repente, vivência. Sim, de repente, ele tem a experiência, ele já participou de mais de uma dezena de hackathons. Lá no time nós éramos um pouco diversos. Eu tava no meu segundo hackathon, a Melissa tava no segundo também, não é? Primeiro hackathon, o Ken estava no primeiro, então assim, a gente tinha alguns novatos no grupo, mas tinha o Jonathan, que já havia participado de vários, e o Thiago de muitos e tinha muitos prêmios, então assim, ele tinha muita experiência, muito valor para agregar, então ele ensinou a gente e contribuiu para as conversas, para as ideias e para o planejamento, principalmente na parte de marketing, de plano de negócio, de projeto para o futuro, que ele foi assim, essencial e no final a gente aprendeu muito com ele. E foi muito importante, assim, para a equipe deslanchar como um todo. Então, o curso que as pessoas fazem é muito importante, assim, para contribuir com as habilidades técnicas que cada uma possui, mas a gente tem que olhar para um espectro muito mais amplo do que apenas o curso, sabe? Nós somos da computação, possuímos, assim, uma noção de tecnologia, e tem o Jonathan, que, por exemplo, sabia também, mas fazia informática biomédica, que também não é totalmente correlacionado, mas no final, tipo, a carga que a pessoa carrega com ela vale muito, sabe? O Thiago era a experiência dele, o Caio com design também, com muita coisa, e todo mundo com muito insight, muita ideia, muita experiência, assim, ramos diferentes. No final, você joga tudo na mesa, ajeita as cartas e sempre sai coisa boa. Que sorte vocês tiveram de encontrar esse grupo lá, não? Foi um acaso, né? Não foi nada combinado. Não. Então, de repente, vocês encontraram essas pessoas e deu tudo certo. Exatamente. Que bom. Tem outra pergunta do chat aqui, que a Jane passou para a gente. A Flávia de Paiva Alves pergunta: houve curiosidade da equipe em aprender a língua brasileira de sinais? Sim.
Ah, Muita. E aí, Claro. já levaram adiante isso? Não. A gente tá com... Assim, não vou falar pelos 6 membros, né? Mas a gente já conversou entre alguns... Em papos casuais mesmo, não tem nada formalizado, mas a gente tá querendo se aproveitar do próprio ambiente da universidade para ter essa oportunidade. Então, a gente sabe que aqui na USP, no campus de São Carlos, a gente tem um curso de licenciatura em Ciências Exatas, e nesse curso tem uma matéria que eu não tenho certeza se é optativa ou se é obrigatória para eles, mas que tem uma professora que ensina Libras. Então, a gente sabe que é uma matéria com poucas vagas e bem concorrida, mas a gente vai ver se a gente consegue mandar um requerimento para fazer a disciplina no próximo semestre. Acho que vai ter bastante argumento a respeito. Acho que tem. Acho que Acho que vai ter bastante argumento. temos motivos. Com certeza. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Obrigada por participar com a gente. Bom, a gente falou bastante, né, sobre a colaboração de especialistas nas línguas de sinais, a linguagem de sinais. Estou aprendendo. Né? Língua de sinais. Língua de sinais, tá certo. Língua de sinais, isso. Então tá bom, então tá certo. E a comunidade surda contribuiu também nessa fase com relação ao tanto que vocês fizeram de espalhar por aí as perguntas. Sim. Então, beleza, a gente já falou sobre isso. Mas, e as expectativas para o futuro do SignLink? Isso é muito interessante, porque é uma pergunta que a gente está se fazendo todo dia agora. Porque depois que a gente terminou, ganhou o prêmio, foi aquela comemoração toda, e a gente não parou até então, porque o prêmio que a gente ganhou foi uma viagem para a Alemanha. Então, foi um convite, na verdade. A gente foi convidado por 3 universidades alemãs para apresentar nossa ideia lá, concretizar o projeto e realmente lançar o aplicativo. Só que os custos da viagem, a gente ainda tem que dar tem que se virar para conseguir. Então, Vocês ganharam o prêmio. o prêmio ele foi 2.000 euros, Tá. dividido por 6 alunos. Ah, tá. Não é cada Então, um. não. Não é, gente. Então a gente está correndo atrás, vendo como vamos fazer isso tudo se tornar realidade, porque todo mundo quer ir. Nós 6 queremos ir lá, apresentar nossa ideia. A gente começou como um grupo, tem que terminar como um grupo também. Sim. Então é uma correria diária. Tá todo mundo lá em Ribeirão Preto, lá em Minas também, correndo atrás das universidades, vendo como a gente vai arcar esses custos. E é isso. Vai dar certo. Vai dar certo. Estamos aqui numa corrente positiva, então, todo mundo aqui falando a respeito de... A Jane já está me mandando aqui mais uma pergunta, peraí. Já mandou, Jane? Estou aqui olhando, aqui chegou. O Hudson mandando outra. Ó. Como encontrar mais informações e como divulgar essa iniciativa? Boa pergunta. Ótimo. Também, Hudson. Está bem. Excelente hoje, pergunta. Nós começamos a divulgar em nossos perfis pessoais, mas a gente viu que a melhor estratégia logo de cara era criar perfis para o projeto, para que as pessoas pudessem comunicar com a gente diretamente pelo projeto. Então a gente tem uma página um perfil no Instagram, chama SignLink. A gente tem uma página no LinkedIn, que é SignLink Project. E a gente tem também um e-mail para quem quiser tratar com a gente, às vezes, de parcerias e ajuda e suporte, que é o signlinkproject@gmail.com. Então, em qualquer uma das plataformas, por favor, sigam no Instagram, sigam a página no LinkedIn. E se quiserem falar com a gente, podem mandar e-mail direto ou falar com qualquer um de nós, se tiverem acesso às nossas redes pessoais, LinkedIn, Instagram, que estaremos muito dispostos e com muita vontade de ouvi-los e conversar também pra gente combinar e tudo dar certo. A gente tá bem animado. E como a Melissa falou, assim, a gente tem várias vias para desenvolver esse projeto, mas depois que a gente foi convidado a apresentar o projeto na Alemanha, nas universidades que são conhecidas pelos centros de inovação, a gente acha que, assim, é uma oportunidade única de alavancar isso de uma maneira estratosférica, sabe? Então a gente está completamente focado nisso, com presença nas redes sociais e todo apoio de todo mundo que tenha simpatizado com a nossa ideia e esteja interessado em colaborar, por favor, o façam e estamos disponíveis e sempre ouvidos. Pode ter certeza que o Hudson mesmo vai fazer vários cortes a esse respeito. Vai viralizar, gente, pode deixar. Uma perguntinha, além do aprendizado de línguas de sinais, quais outros recursos ou funcionalidades o SignLink oferece para promover a interação e a troca de conhecimento entre os usuários? Essa é uma excelente pergunta. A gente pensou no aplicativo como mais ou menos um matchmaking. Então, a gente vai conectar 2 falantes de língua de sinais diferentes e eles vão poder trocar esse conhecimento através de chamadas de vídeo. Então, vai ser uma interação entre eles, além do intercâmbio de língua, né? Eles vão poder aprender a língua de sinais um do outro, eles vão também ter esse intercâmbio cultural. Então, por exemplo, um aluno
falante de Libras conhece um da língua gestual alemã, eles conversam, trocam mensagens que no chat vai ser uma mensagem assim, você sabe português, manda sua mensagem em português mesmo, que o chat mesmo vai ter essa tradução automática. Então, a língua estrangeira não vai ser uma barreira. E a partir disso vai ter esse intercâmbio de cultura, ele vai poder falar mais sobre o país dele, e a partir disso vai ter mais ideias de como vai ser a visita a outro país. Que bacana, ele vai conhecer bastante gente ainda, além de tudo, né? Vai promover novas amizades, que é tão bacana, né? Conectar a comunidade. Trocas de experiências, de vivências, desculpa. Conectar a comunidade, pensamos muito nisso. A criação dessa comunidade global de falantes a gente acha que é muito importante, para eles se ajudarem, se ensinarem, depois eles próprios terem autonomia para desenvolver os intercâmbios e estabelecerem conexões. Se sentirem mais inseridos também, não é? Uhum. Eu acho que isso vai ajudar demais. Considerando que a tecnologia está em constante evolução, como que vocês planejam acompanhar as mudanças, as inovações no campo da acessibilidade e do aprendizado de línguas de sinais para manter o SignLink sempre atualizado, relevante para todo mundo? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas tem algum complemento? Eu acho que o essencial, por exemplo, em questão de acessibilidade, é muito importante a gente entender o que a comunidade, para quem a gente quer tornar acessível, pensa sobre isso, sabe? Então a gente dá ideias, ver se eles gostam das nossas ideias, e a gente tem que ter a noção de entender o que eles querem também. Então o que eles estão querendo, escutar deles, o que eles esperam conseguir, o que eles estão enfrentando como empecilho, para a gente poder ajudar nisso. Então, em relação ao mundo da tecnologia, principalmente eu, a Melissa e o Pedro Kenzo estamos inseridos no ecossistema da computação, assim, a gente se mantém inteirado muito facilmente com tecnologia, com ferramentas e com novos desenvolvimentos que estão acontecendo, mas para a questão do conhecimento de domínio, a gente conta muito com novos grupos que a gente tem adentrado que tangem o aspecto de língua de sinais e da comunidade surda, com especialistas, sejam eles acadêmicos ou não, e também é importante mencionar pessoas muito importantes que são os influencers digitais nisso. Então a gente descobriu, por exemplo, durante o Hackathon, que existe uma lista online de, acho que são os 11 influencers digitais mais famosos dentro da comunidade surda. E é bem interessante que eles têm um número muito alto de seguidores no Instagram e eles fazem conteúdo para esse público ou para pessoas interessadas nesse público, como é o nosso caso. Então eles falam de língua de sinais, falam de comunidade surda, então assim, a gente agora começou a seguir esses perfis, né, e vendo qual contexto eles estão inseridos, do que eles estão falando atualmente, pra gente ir seguir o mesmo passo que eles. A gente chegou a mandar mensagem para esses influencers durante a competição, pedindo apoio, pedindo conselho, pedindo para eles divulgarem a ideia e ver se era uma boa ideia. Legal. O contato com eles é um pouco difícil, né? São pessoas de difícil acesso, que são muito requisitados, mas a gente agora vai tentar por uns meios um pouco mais profissionais, digamos assim, com e-mails e algo mais bem estruturado, e ver o que eles podem fazer para também nos ajudar. Se tiver algum escutando, fica o convite já, mas entraremos em contato. Muito bom isso daí, porque eu acho que eles têm mais experiência do que todos para poder também compartilhar com vocês os próximos passos, né? Uhum. Não é verdade? Gente, para finalizar, eu sei que está muito boa a conversa. Tem mais alguma perguntinha, Jane? Não, né? No chat, então tá bom. Tá muito boa, mas individualmente, cada um de vocês, eu queria ouvir o seguinte: como que foi a experiência de participar do German Brazilian EdTech Hackathon e conquistar o primeiro lugar? Cada um de vocês. Vamos começar por você, né? Vamos. No meu caso, como foi o primeiro hackathon, eu acho que foi inesquecível. Foi assim, começar a jornada no hackathon, poder me conectar com tantas pessoas incríveis e conseguir o prêmio de primeiro lugar que a gente não estava esperando. Eu, pelo menos, me inscrevi sem pretensão nenhuma. Foi, assim, inesquecível. Me deixou muito mais inclinada pro meio do hackathon, porque mudou totalmente as minhas concepções. Eu achava que era um evento muito mais técnico. Eu já estava preparada para chegar lá e fazer um aplicativo do zero, mas me deixou mais inspirada, porque ele é um evento que promove a sua criatividade, a sua visão, assim, de negócio, de convencer o júri. Então, é uma experiência, assim, enriquecedora para o pessoal da computação, até mesmo de outras áreas. Se quiserem participar, eu recomendo muito. Independente da área que você está fazendo, não precisa nem estar na faculdade, mas, assim, é uma oportunidade que vai agregar muito. Não é o que acontece todo dia, não é? Com Se certeza. você quiser falar ali para aquela câmera, chama o pessoal que tá... Façam uma inscrição no hackathon perto da cidade de vocês. Se não for perto, deve ter algum que vai custear a viagem ou vai dar aquele auxílio, então é muito legal. Recomendo muito. Se inscreva agora. E você, Pedro?
Bom, antes de falar, só para complementar, tem hackathons remotos também. Olha. Então, vocês podem participar. Normalmente as empresas divulgam bastante, ou influenciadores de tecnologia costumam divulgar bastante. Vai ter tal hackathon. Se você não puder ir para a cidade em que ele vai acontecer, muitos hackathons nem têm um lugar físico para acontecer, eles acontecem virtualmente. Então, você forma uma equipe virtual, trabalha, apresenta a sua solução em uma chamada de vídeo, e aí tudo acontece e dá certo do mesmo jeito. Mas eu faço de muitas das palavras da Melissa as minhas também, porque foi o segundo hackathon que eu participei. O primeiro foi só aqui dentro da USP, organizado pela Sencomp, como eu havia mencionado. Abraço para a Sencomp. Mas assim, cara, é impressionante. Esse ponto que ela tocou é muito importante. Você não precisa ter um conhecimento técnico para entrar no hackathon. Então a gente é de computação, parece que a gente tá meio enviesado assim, que precisa ser técnico para entrar, mas não precisa. É uma competição de inovação, primariamente, de solução de problemas. E mesmo se você precisar, por exemplo, adquirir algum conhecimento de negócio, ou de design, ou de computação, você consegue fazer isso lá também. Muitos hackathons dão workshops, quando foi o nosso caso, eles ensinam algumas coisas, mas o mais importante, que é o ponto principal e o que mais vale a pena de você participar desses eventos, além das oportunidades que eles promovem, é a conexão com pessoas diversas e incríveis que você adquire, sabe? Então, dentro do nosso próprio grupo, a gente teve em contato com pessoas que a gente não conhecia, que era o Thiago, o Jonathan e o Caio, e eles nos ensinaram muito. E a gente pôde ensinar para eles também. Então, essa troca, essa experiência, essa aprendizagem, você vai adquirindo com o tempo. Então, o Thiago, que era o nosso membro mais experiente, ele sabia muita coisa, porque ele já participou de muitos hackathons. Então, participem, façam parte, porque são nos eventos que você aprende também. E, cara, é muito bom. Não só dentro da equipe a gente aprende, como fora dela. Porque tem os momentos de interação entre todos os grupos, que você sai para trocar experiências e trocar ideias, e que lá sai muita coisa que você nunca havia imaginado antes. E o German Brazil EdTech Hackathon foi interessante porque ele dentro do mundo da educação. Então, a gente tinha professores, a gente tinha doutores, a gente tinha pesquisadores, a gente tinha CEOs de startups de educação, a gente tinha todo tipo de pessoa. Desafio muito maior, né? Eu quero um público muito mais abrangente, né? Uma variedade de candidatos muito maior. E ser inserido lá no meio, com um pouquinho que você pode contribuir e recebendo contribuição de todos os lados, é o mais incrível. Então, não importa o hackathon, não importa o tema, sempre vale a pena participar, porque você vai aprender não só como criar, estabelecer e defender uma ideia, como você vai aprender de tabela 1 milhão de coisas com as pessoas que estão participando também. Uau! Que incentivo que vocês deram para todo mundo. Muito bacana mesmo. Todas as informações, eu acho, sobre o que vocês participaram estão em icmc.usp.br, não é? Sim. Mas podem passar novamente as redes sociais de vocês, por favor, para todos terem acesso, confirmar mais uma vez. Bom, então, no Instagram é SignLink, no LinkedIn é SignLink Project, e vocês podem mandar um e-mail também, signlinkproject, no gmail.com, que estaremos prontos para conversar com vocês. E sigam também as páginas no Instagram e no LinkedIn para saber o que está acontecendo, como o projeto está indo. E para todo mundo que puder ajudar, seja com conhecimento, seja com divulgação, ou seja com recurso financeiro. A gente está fazendo uma plataforma de crowdfunding, fazendo uma vaquinha para ajudar a custear os custos da viagem, para a gente conseguir impulsionar e catalisar o nosso projeto a partir da Alemanha. Então, ficam todos, por favor, convidados a participarem e se juntarem a nós nessa jornada. Muito obrigado. Tem prazo? Temos até maio do ano que vem. Então mas a gente planeja a viagem, assim, talvez esse ano ainda. Tudo depende da nossa divulgação e também do pessoal que puder ajudar. A gente está ajudando. Sim, claro. A gente está ajudando bastante, com certeza. Mais alguma consideração, Melissa? Acho que se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de como entrar no mundo do hackathon, onde começar, quais são os conhecimentos técnicos, ou talvez até uma coisa assim mais de negócios, pode mandar no nosso Instagram também, que a gente vai atender as suas perguntas. Sim, se tiverem acesso a nós pessoalmente também, aqui, seja no ICMC ou em qualquer outro lugar, pode ficar à vontade para conversar, que a gente está sempre aberto a responder perguntas e trocar ideias. Muito obrigada, parabéns. Muito Super obrigado. emocionada, porque eu acho que vai ser realmente algo muito, muito enriquecedor para vocês trabalharem com uma comunidade bem bacana. Também eles estão necessitando, né? Deixa o SignLink para realmente se comunicarem melhor com todos. Então, parabéns pela iniciativa inovadora, tão necessária. Valeu demais, viu? Com certeza. Boa sorte nessa jornada. Muito obrigada por se disponibilizarem a participar aqui do Informe USP São Carlos. Nós que agradecemos, Cláudio. Obrigado pelo espaço, obrigado pela conversa, foi muito bom. Que legal, obrigada. Valeu, gente. Até mais. Muito bom.